Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Palestra Grandes Vultos do Cristianismo, Paulo de Tarso. Bom, nós não poderíamos deixar de falar, dentro dos grandes vultos do cristianismo, com um dos maiores apóstolos que nós conhecemos, o Paulo de Tarso. Paulo era um jovem nascido em Tarso, fundada pelos gregos e hoje pertencente à Turquia. E, na realidade, ele se chamava Saulo. Saulo era grego, pois nasceu numa ilha da Grécia, judeu pela religião e cidadão romano herdado do pai. O pai era radicado ao farisaísmo de maneira integral. O que é o farisaísmo, né? É o movimento religioso do judaísmo e seus integrantes são chamados de fariseus. A mãe, desde que Paulo era pequeno, já lia as noções da lei para ele. Saulo adquiriu todo o estilo do perfeito fariseu, apegado à lei e à tradição. Era rígido e cheio de zelo. Era tomado de feroz ódio contra Jesus e seus seguidores, pois os considerava blasfemadores, e a lei judaica tinha que ser rigorosamente cumprida contra quem blasfemava. Surge então um personagem importante na história de Saulo, que começaria a mudar sua vida. É o Estevão, né? Estevão, ou Santo Estevão, como é conhecido no catolicismo, era um jovem cristão, irmão de Abigail, da cidade de Corinto. Ele foi vendido como escravo e sentenciado a trabalhar em navios. Era um escravo de navio. Algum tempo depois, salvou um nobre romano chamado Sérgio Paulo, que o libertou da escravidão. Procurou em Jerusalém os homens do caminho, como era conhecido os cristãos da época, né? Casa do Caminho, e sentiu uma grande atração espiritual pela casa. Em pouco tempo, tornou-se famoso pela sua oratória eloquente, pela ajuda na transformação dos gentios. Vamos falar um pouquinho agora de Saulo e Estevão. Saulo esteve na Casa do Caminho e ele ouve Estevão, entra em debate com ele e é praticamente humilhado pela eloquência e sabedoria do jovem Estevão. Saulo então sai cheio de ódio, faz de tudo para levar Estevão a julgamento no Sinédrio. E quando consegue, acusa ele de blasfemador, de caluniador e feiticeiro, por curar de sábado. Estevão é preso então. E vai, depois de julgado, vai para o apedrejamento. No dia do apedrejamento, Abigail, a sua irmã, e noiva de Saulo, está ao seu lado e reconhece o seu irmão Estevão. A morte do irmão faz com que Abigail se afaste de Saulo e se refugie em outra cidade, em Damasco. Lá ele encontra Ananias, o mestre, para lhe ajudar dentro do cristianismo. Algum tempo depois, Abigail morre de desgosto pelo irmão. E Saulo, sabendo disto, e ainda mais revoltado e cheio de ódio contra os cristãos, pede autorização aos superiores para ir a Damasco, prendeu Ananias e perseguiu os cristãos daquela cidade. Em pequena caravana, composta de 3 homens,
deslocam-se de Jerusalém para a extensa planície de Síria. Chegam finalmente às portas de Damasco. Em um instante, Saulo sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Uma luz muito forte, né? Considera-se preso de inesperada vertigem e cai do cavalo, literalmente. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os consegue ver. Está completamente cego. Tomba do animal e uma outra luz lhe banha os olhos e vê surgir à sua frente a figura de um homem de beleza incomparável. Vamos falar agora de Saulo no caminho de Damasco, né? Sua túnica era feita de pontos luminosos, daquela figura que apareceu para ele no meio daquelas luzes. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos eram magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna onde pairava uma divina tristeza. Saulo contemplava-o com espanto, e uma voz inesquecível se fez ouvir ao fundo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta, quem sois vós, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus. No caminho de Damasco. Diálogo de Paulo de Tarso e o Mestre Jesus. Senhor, que quereis que eu faça? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Após esse diálogo, Saulo compreendeu e chorou. Jesus pede para ele entrar na cidade e procurar Ananias. Ananias, por sua vez, ao receber a visita de Jesus, fica receoso, pois Saulo é muito temido pelos cristãos. Era um fariseu temido. É quando Jesus lhe disse, ele para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis. Ananias coloca a mão na fronte de Saulo, diz que, a partir daquele momento, ele está consagrado à nova fé de Jesus. E Saulo volta a enxergar novamente. Começa aí uma nova vida a Saulo de Tarso. Mas por que ele passou a chamar-se Paulo? Em Pafos, na ilha de Chipre, Saulo cura o procônsul Sérgio Paulo, aquele mesmo que libertara o Estevão antes na nossa história, e converte-o ao cristianismo, o Sérgio Paulo. Em sua homenagem, a partir dali, passa a chamar-se Paulo de Tarso. O encontro com Ananias. Diálogo de Ananias e Paulo de Tarso. Jesus mandou-me, justamente para que tivesses, de novo, o dom da vista. Vejo. Agora vejo. Glória ao Redentor de minha alma. Mas voltando ao momento em que Paulo foi convertido ao cristianismo, ele pede a Ananias material para estudo, para conhecer um pouco mais o cristianismo. Recebe anotações de Mateus e ensinamentos do próprio Ananias. Quis falar na sinagoga de Jope, mas foi expulso e teve que sair escondido da cidade dentro de um grande cesto de vime, descido silenciosamente por uma corda até o outro lado do muro, fora da cidade, pois os judeus queriam matá-lo, porque ele havia se convertido ao cristianismo. A partir dali, surgiu o grande apóstolo dos gentios, em sua sublime missão espiritual de converter os povos à Boa Nova. Paulo de Tarso foi, segundo os historiadores, quem iniciou o cristianismo na realidade. Segundo eles, os demais apóstolos estavam muito enraizados nos costumes judeus, inclusive o próprio Pedro, e Paulo, completamente diferente em seus ensinos, em seu apostolado. Voltando então a Paulo de Tarso, ele fez uma meditação no deserto. Como é que foi isso? Ananias sugere que Paulo passe um tempo no deserto para meditações e estudos.
Paulo conheceu no deserto um casal de tecelões, Áquila e Prisca. Depois de 3 anos passando no deserto, voltou a Damasco, onde recebeu novas humilhações e perseguições. Precisou fugir novamente. Desta vez fugiu para Jerusalém. Notou diferenças entre Tiago e Pedro. Ele conheceu Tiago e o Pedro, que aconselhou-lhe prudência para o Paulo. Fala um pouco menos, né? Tiago parecia torturado pela influência judaica. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade. Seus discursos referiam-se a carnes impuras, às obrigações com a lei, os imperativos da circuncisão e etc. Já Pedro falava com profunda prudência sobre o judaísmo. Ainda sobre Paulo, temos a necessidade de buscar os gentios. Só assim haverá um Deus universal, dizia Paulo aos demais apóstolos. Para quem não sabe, gentios são todos aqueles que não são judeus. Eles consideravam como gentios, pagãos. Paulo, Barnabé e João Marcos iniciam então a evangelização a partir da ilha de Chipre. Essa primeira viagem, empreendida por Barnabé e Paulo, teve 2.000 quilômetros. E olhem, 2.000 quilômetros a pé. Não é igual agora, não, que você tem avião, tem carro, tem ônibus, Era a pé. É a mesma distância de São Paulo a Salvador, porém feita a pé. Durante o dia, Paulo era o tecelão. À noite, era o trabalhador do Cristo. Torna-se modelo no seio da nova igreja do caminho dos cristãos. Jamais ouviram ocupar os primeiros lugares, seguindo à risca o ensinamento do Mestre. A seguir, vamos ver várias passagens e conversas de Paulo durante esse período que o livro Paulo e Estevão nos mostra. Acompanhe a partir de agora esses diálogos entre Abigail, Paulo, João, Estevão. Aprendendo a ser cristão. Estevão para Saulo, em sonho. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo, isento de erros? Aprendendo a ser cristão. Paulo pergunta para Abigail, em sonho. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Aprendendo a ser cristão. Paulo pergunta para Abigail, em sonho. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Aprendendo a ser cristão. João fala para Paulo. És feliz porque compreendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Aprendendo a ser cristão. Jesus fala para Paulo. Sim, Paulo, seja feliz. Vem, agora, a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam, para sempre, no meu reino. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam
ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.